Malaquias, capítulo 1, do verso 6 ao verso 14. Dando continuidade, meus irmãos, à série iniciada 2 semanas atrás sobre o profeta Malaquias, sobre um tema maior, o povo da aliança no banco dos réus. A palavra do Senhor diz-nos assim: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanaram ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira! E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temível entre as nações. Meus irmãos, meus amigos, é perceptível o fato de que Deus está profundamente irritado com o povo de Israel. Essa declaração é uma declaração que eu vou repetir inúmeras vezes enquanto eu estiver considerando o conteúdo do livro de Malaquias. Deus está profundamente irritado com o povo da aliança. Após ele tratar do seu amor pactual, após considerar, meus irmãos, o fato de que Deus estava empenhado em manter a sua aliança para com o seu povo, após considerar o fato de que o próprio povo da aliança dava a Deus todos os motivos necessários para que houvesse da parte de Deus uma profunda indignação, e após declarar claramente que não havia diferenças entre o povo de Edom, com todos os seus pecados, com todas as suas iniquidades, com todas as suas transgressões, e o próprio povo da aliança, Deus começa agora a inquirir do povo. E se havia alguma dúvida de que este livro trata o povo da aliança como um povo que está assentado no banco dos réus, isso passa a ser clareado a partir de agora. Porque Deus vai inquirir do povo, Deus vai fazer perguntas, Deus vai inquirir da nação, e o mesmo Deus, conhecedor de todas as coisas, vai dar as respostas.
porque Deus as tinha, porque Deus as conhecia. E meus irmãos, notem que este fato agrava ainda mais a situação do povo. Por quê? Porque é um povo que está diante de um juiz, e um juiz que não lhe dá o direito de defesa. E entenda o porquê, entenda a razão. As perguntas feitas por Deus são perguntas respondidas na prática pelo próprio povo. Não carecia que o povo oferecesse respostas. Não havia necessidade do povo fazer uma defesa, porque Deus conhecia o povo e Deus sabia o que o povo representava em termos práticos para cada uma das perguntas feitas. Deus vai inquirir do povo. O povo está sentado no banco dos réus, mas a condenação é certa. Ela é certa porque Deus, que é o supremo juiz, conhece profundamente o próprio povo e sabe que não há entre o povo qualquer álibi, não há no povo qualquer direito à defesa, porque Deus conhece o povo, e o povo da aliança é um povo extremamente iníquo, transgressor, pecador. Então notem, meus irmãos, que a condição do povo neste momento não é nada agradável. Não é agradável porque aquele que acusa é também aquele que julga. Aquele que acusa é também aquele que julga. Por isso, a condição do povo não é nada agradável. Compreender isso, meus irmãos, fará sentido para algumas expressões, como por exemplo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o horror de cair nas mãos do Deus vivo está exatamente no fato de que qualquer advogado de defesa nunca terá quaisquer argumentos suficientes para livrar a cara do povo diante do seu Deus. E por quê? Porque o que julga é aquele que vê, é aquele que conhece, é aquele que sabe todas as coisas. E Deus, nessa passagem, meus irmãos, apresenta-nos o fato de que o povo da aliança é um povo que o despreza. O povo da aliança é um povo que no fundo, não está preocupado com o seu Deus, não está preocupado em honrar o seu Deus, não está preocupado em dignificar a Deus, não está preocupado em viver para a sua glória. O versículo de número 6 apresenta-nos duas imagens acerca de Deus: a imagem de Pai e a imagem de Senhor. Mas essa imagem de Senhor é melhor compreendida no contexto da palavra mestre, e não apenas de um Senhor soberano. O texto nos diz, no verso 6, o filho honra seu pai. Esse é um pressuposto que se espera de todos os filhos. Honrar o pai. Como diz a Escritura, sobre a necessidade de honrar pai e mãe, de obedecer, de compreender. E o povo era pronto nesse aspecto de honrar os pais. E o princípio estabelecido por Deus é: o filho honra seu pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? É óbvio que ao fazer esta pergunta, Deus está denunciando o povo pela sua falta de honra em relação ao seu próprio Deus. Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Aqui Deus está também, de algum modo, condenando a falta de temor e reverência do povo. Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes:
São vocês que desprezam o meu nome. E agora notem que o enfoque cai especificamente sobre os sacerdotes, mas não livra o povo, como eu pretendo fique claro para todos nós. Bom, nas duas imagens que o próprio Deus estabelece acerca de si mesmo, ele diz ser um pai desonrado, e ele diz ser um senhor não temido, seguindo obviamente a perspectiva dos edomitas, que também não honravam e não temiam a Deus. O povo da aliança é um povo que está plenamente distante de Deus, um povo que peca contra o seu Deus, a despeito de tudo aquilo que Deus havia feito em termos redentivos por este povo, a despeito de todos os livramentos que Deus mesmo havia estabelecido para este povo. O povo não trilha o caminho ou a vereda da obediência. Ele é como um filho que desonra o pai, ele é como um servo que não teme ao seu senhor. E esta indignação de Deus passa a ficar muito evidente nestas palavras, porque aponta para um desprezo que o povo da aliança dá em relação ao seu Deus, um modo de vida desprezível do povo e de um povo que despreza o seu próprio Deus, a despeito de ser um povo religioso, a despeito de ser um povo que ainda observa elementos religiosos, mas que apesar de todas as coisas despreza o seu Deus, desonra o seu Deus. Como um pai, ele não é honrado. Como um pai, ele não é dignificado. Os seus filhos não oferecem a ele honra, dignidade. E Deus está indignado por isso. Mas também o povo é um povo que não honra o seu Deus como um senhor ou como um mestre. A palavra que é usada aqui para senhor traz a ideia de um mestre. E agora Deus está apontando para o fato de que é um povo desobediente aos princípios da lei, um povo que não observa a lei com relação ao seu Deus, um povo que passou a ter um parâmetro diferente em termos sacrificiais em relação àquilo que a lei estabelecia. Portanto, é um povo desobediente, é um povo distante do seu Deus, é um povo que o desonra, que desonra o nome do seu Deus. O nome de Deus, meus irmãos, é um nome digno. Eu não sei se você sabe, mas o nome de Deus, ele sequer é mencionado por um judeu mesmo nos nossos dias. Em seu lugar, utiliza-se, por exemplo, a palavra Senhor. O mesmo nome que Deus revelou a Moisés. O nome que demonstra e dignifica aquilo que ele é. E que a expressão dita a Moisés, eu sou o que sou, traduz bem o seu próprio nome. O Eterno, o Senhor, o absoluto sobre todas as coisas. Mas apesar do povo não tomar o nome real de Deus em seus lábios, desonravam o seu nome por uma vida indigna. Desprezavam o nome do Senhor, aquilo que de fato Ele é. E o desprezo vindo da liderança. São vocês que desprezam o meu nome, sacerdotes. O que Deus está dizendo aqui, meus irmãos, é que não havia justificativas para o povo, não havia álibis para o povo, mas Deus começa a demonstrar
de onde procede o desprezo para com Deus, a desobediência para com Deus, a idolatria, a corrupção, a violência, o pecado de um modo geral. De uma liderança que também desprezava a Deus. São vocês que desprezam o meu nome, sacerdotes. Meus irmãos, profetas não era uma instituição religiosa de Israel. Quando você pega a lei, em nenhum momento é dito para se estabelecer profetas. Porque profetas, ou o profeta, era alguém que Deus levantava no meio da congregação de Israel para falar ao povo. E ele sequer precisava participar ou ser membro de uma família vinculado aos elementos religiosos da nação. Era simplesmente alguém que Deus utilizava ou se servia para falar. O profeta, portanto, não era um elemento que participava dos aspectos institucionais da religião de Israel, mas o sacerdote era. O sacerdote era alguém estabelecido pela lei. O sacerdócio era um elemento passado de geração para geração, de pai para filho, para que houvesse sempre uma linhagem capaz de realizar os sacrifícios e atender às demandas divinas do culto. De modo que havia o povo e havia o sacerdote. E para corrigir a nossa mentalidade acerca de algumas coisas, também estava sobre o sacerdote a competência de ensinar e de mostrar as veredas pelas quais o povo deveria trilhar. O sacerdote não era apenas o indivíduo que sacrificava, ele era um indivíduo que estava ligado ao sacrifício, é verdade, ele era um indivíduo que estava ligado à oração, é verdade, mas ele também estava ligado ao ensino da lei. E quando Deus condena os sacerdotes aqui, Ele está condenando porque, meus irmãos, o povo de Deus vai à deriva quando um sacerdote, do ponto de vista do Antigo Testamento, também ia à deriva. Se o sacerdote do Antigo Testamento ele perdia o compasso da lei, todo o povo perdia o compasso da lei. Ou seja, ele tinha a responsabilidade de ensinar e de manter o povo na trilha da lei. Mas se ele mesmo ou rompia, ou na verdade se corrompia com relação à própria lei, era óbvio que o povo iria também se corromper e iria à deriva por causa de um líder à deriva. E meus irmãos, existe um elemento para nós de aplicabilidade aqui. Nós não temos sacerdotes hoje, nem do ponto de vista do Antigo Testamento, e nem na perspectiva arranjada de um Novo Testamento. Ninguém é, do ponto de vista bíblico, sacerdote em particular, porque a Escritura do Novo Testamento, quando vai ampliar a discussão do sacerdócio, utiliza em todas as ocasiões para fazer referência ao povo da aliança no Novo Testamento, a ideia de sacerdócio e não a ideia de sacerdote. O ponto é que no Novo Testamento, a comunidade de Cristo é um sacerdócio real, como diz a Escritura. Escrevendo aos crentes da dispersão, o apóstolo Pedro disse: mas vós sois sacerdócio real. Antes ele diz raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essas são as palavras do apóstolo Pedro. Então ele diz: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo adquirido. Meus irmãos, lançando mão do aspecto da leitura, se o apóstolo Pedro quisesse dizer que cada pessoa, no contexto da comunidade cristã, é um sacerdote, ele não poderia construir a frase daquele modo.
ele teria que dizer: vocês são sacerdotes reais. Porque isso seria coerente com o sujeito da oração, que é plural. Mas quando ele diz vocês são, plural, sacerdócio, é óbvio que o que está em jogo aqui é que este grupo que pertence à comunidade do vocês compõe o sacerdócio, é a nação, é o povo, é a raça. Então não é ninguém em particular, mas somos todos juntos. Mas não apenas nós que estamos aqui, todo o povo da aliança espalhado sobre toda a terra. Então nós não temos um sacerdote como o Antigo Testamento tinha. Ninguém é sacerdote. O pastor não é sacerdote. Mas ele é parte do sacerdócio com a comunidade de Cristo. Esse é o ensino da Escritura. Esse é o princípio da Escritura. Mas, meus irmãos, como aplicar então este texto ao contexto em que nós estamos? Uma vez que nós não temos nenhum sacerdote em particular. Tecnicamente não se altera muita coisa. Porque o ensino é ministrado no contexto da igreja, porque Deus dá às suas comunidades homens que são abençoados por Deus, capacitados por Deus, para abrir a Escritura e compartilhá-la com a comunidade de Cristo, à luz do dom e das capacidades dadas pelo próprio Deus. Você há de convir comigo que no contexto da comunidade local, não são muitas as pessoas que Deus levanta para ensinar e pregar a palavra de Deus. Mas Deus também não deixa ninguém numa condição em que não possa ser útil e servir ao corpo de Cristo, ao povo de Deus. Ora, como aplicar este princípio então? Aplica-se da seguinte maneira: o ensino ministrado no contexto do sacerdócio ou no contexto da igreja precisa condizer com a verdade. Porque se o líder, se o indivíduo que tem, por graça de Deus, o dom para expor a palavra, ele não o faz porque ele também está à deriva, todo o povo vai à deriva. Porque não são todas as comunidades que nós temos crentes como os bereanos, capazes de verificar se o ensino dado está de acordo com o ensinamento dos apóstolos. E aí, meus irmãos, se nós formos meros repetidores daquilo que é dito em público, nós corremos o risco de cometer os mesmos pecados desprezíveis cometidos pela comunidade de Israel. Porque também passaremos a não olhar e a não observar o que Deus diz, mas o que as pessoas dizem. E aí pecaremos contra Deus. Notem que Deus ataca os sacerdotes no Antigo Testamento, ataca os sacerdotes em Malaquias, porque eles tinham a responsabilidade de manterem-se nas veredas da verdade, ensinar esta verdade, para que o povo pudesse absorver esta verdade e viver dignamente, de acordo com ela. E aí nós entendemos o porquê Jesus Cristo disse que se um cego guia outro cego, ambos cairão no abismo. Passa a fazer sentido aquilo que Jesus disse. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. E aí, prestem atenção no que tem a dizer. A Escritura diz ambos. E isso precisa ficar claro, porque há um malfadado conceito no meio evangélico de que se eu pertenço a uma comunidade onde o líder não ensina alguma coisa, ele será responsável pelo ensino dele e eu necessariamente não vou sofrer as consequências do ensino dele, porque na verdade eu sou responsável pela minha própria vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você é alguém que se coloca sob um ensino que é contrário à verdade de Deus, não pense que apenas o líder poderá ser conduzido ao abismo, você também o será. Não pense que há álibis para você.
Não pense que há álibis para a sua alma, porque não haverá. Não haverá. Então não adianta você justificar, eu tenho consciência de que a minha comunidade é uma comunidade onde o pastor não ensina claramente a Escritura, ele corrompe daqui, corrompe dali. Mas eu estou ali, servindo ao Senhor, e com fidelidade. Mas fidelidade sob que padrões? Porque um crente veriano, desculpe minha sinceridade, não permaneceria num lugar escuro, num lugar onde Deus não é. Não fica ali. E isso se aplica, meus irmãos, a você que é membro dessa igreja. Isso aqui não é uma mensagem para os de fora. Isso é uma mensagem para os de dentro. Vocês precisam estar atrelados ao ministério da palavra dessa igreja enquanto forem capazes de perceber fidelidade. Porque o dia que lhes faltar, a primeira coisa que vocês devem fazer, não podendo mudar o status da igreja, é abandonar este ambiente e procurar um lugar onde possam servir ao Senhor com fidelidade. Porque não há fidelidade onde existe corrupção no ensino da palavra. Vocês precisam estar em um ambiente onde Deus é glorificado. Em ambientes onde a palavra da verdade não é pregada, Deus não é glorificado. Porque Deus não se deixa escarnecer. É uma falsa espiritualidade estar em um contexto onde Deus não é honrado, onde Deus amaldiçoa, porque falta fidelidade ao Senhor. O povo despreza o seu Deus, e o desprezo do povo vem pelo falso ensino e pela falsa observância dos sacerdotes. Deus é desprezado. Mas como se processa esse desprezo? O desprezo, meus irmãos, se processa pelo culto. Vamos pensar aqui. Vejam o que as Escrituras dizem. A partir do finalzinho do verso 6. Observe. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Quer dizer, o Senhor nos acusa de desprezar. Não é bem o que nós acreditamos. Nós nos mantemos religiosos, estamos exercitando a piedade por meio dos sacrifícios. Mas, de que maneira temos desprezado o teu nome? O Senhor responde: trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? No caso como pai, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam um fogo no meu altar? Inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Um elemento aqui é que Deus está condenando a prática sacerdotal do culto. E a gente não pode esquecer que no contexto do Antigo Testamento é também no contexto do Novo. O culto ocorre no contexto do sacrifício. E vamos ampliar um pouco isso aí. O culto é o sacrifício. Então notem, de acordo com o Pentateuco, de acordo com os livros da lei, muito especificamente, por exemplo, o livro de Levítico, que traz uma série de orientações e de princípios a serem aplicados no exercício do sacerdócio, nós somos informados que Deus, como sendo o Senhor da aliança, como sendo Deus sobre o povo, estabeleceu alguns elementos que deveriam acompanhar o sacrifício.
à medida que o povo sacrificava por meio dos seus sacerdotes, o povo deveria atender algumas exigências divinas. Não era uma questão, meus irmãos, por exemplo, de buscar uma coisa aqui ou uma coisa ali de acordo com parâmetros e princípios estabelecidos pelo próprio povo. O povo deveria sacrificar por meio dos seus sacerdotes, utilizando a perspectiva estabelecida por Deus na lei. Deus não apenas disse que ele deveria ser adorado, mas ele também disse como deveria ser adorado. Ele não apenas disse ser o Deus de Israel, mas ele também disse como Israel deveria se aproximar dele. E o modo como Deus exige a aproximação de Israel não passa, meus irmãos, por uma ideia ou pela criatividade do povo, não. Aliás, quando o povo tentou ser criativo, ele foi idólatra. Basta lembrar a história do bezerro de ouro. Quando o povo tentou buscar na criatividade um meio para adorar a Deus, ele foi um povo idólatra. Deus não concedeu ao homem, Deus não concedeu ao seu povo a maneira que o povo deveria utilizar para adorá-lo. Não. Deus estabeleceu princípios, Deus estabeleceu regras, e isso tudo em sua palavra. E os sacerdotes, meus irmãos, eram de certo modo instruídos com relação a isso. Ninguém adentrava no sacerdócio sem ter uma consciência plena do conhecimento daquilo que a lei trazia e dos elementos que estavam envolvidos no sacrifício. Por exemplo, o animal deveria ser um macho sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de defeito. Um macho oferecido com a idade de 1 ano ao Senhor. Era o que Deus exigia, era o que Deus estabelecia. Isso estava claro na lei, isso era abundante na lei. Deus havia deixado óbvio esse aspecto. E uma vez esse macho apresentado pelo povo ao sacerdote, ele deveria levar este macho ao altar, e lá no altar ele seria imolado. Ocorreria então a propiciação pelos pecados do povo, ou seja, a ira de Deus seria, vamos dizer assim, ajustada, ou seria amansada, ou seria diminuída, para que o povo não pudesse sofrer as consequências do seu próprio pecado. Por isso que diariamente o povo sacrificava. O povo buscava no sacrifício um modo de não ser consumido por Deus. Era uma maneira de satisfazer a Deus, era uma maneira de buscar ao Senhor e glorificá-lo, e não receber a punição pelos seus pecados, pelos seus próprios pecados. Então a lei era clara. Mas o que é que está acontecendo agora? O culto está corrompido. E o culto está corrompido, meus irmãos, porque o povo agora não está obedecendo a lei de Deus. Mas não apenas o povo, os sacerdotes também. Porque na medida que o povo levava animais que não se enquadravam naquilo que Deus exigia, e o sacerdote recebia e ainda assim sacrificava, isso significava, meus irmãos, o abuso do ensino, o abuso da verdade, o abuso da lei de Deus. E Deus está, portanto, irritado com toda essa sorte de coisas. E Deus chega a afirmar contundentemente: não tenho prazer em vocês, não me realizo em vocês. Em outro momento, capítulo 2, nós vamos detalhar isso. Deus chega a dizer que vai pegar as fezes e esfregar na cara dos sacerdotes. Tamanha a indignação de Deus. Vou pegar as fezes das vossas festas e vou esfregar na cara de vocês. Deus está indignado, porque os sacerdotes que deveriam, vamos dizer, ajustar o povo para se enquadrar dentro daquilo que Deus exigia, também estavam corrompidos. Haviam se subjugado, tinham feito da religião ou do sacerdócio um elemento profissional, uma maneira de subsistência, uma maneira de viver e de garantir o alimento, uma vez que os sacerdotes eram participantes da comida.
da mesa do Senhor. Deus está indignado. Para Deus, o texto chega a dizer, é melhor que as portas do altar, de onde ficava o altar, se fechem. É preferível que vocês não sacrifiquem. É preferível isso. E aqui há 2 pontos de aplicação para nós, meus irmãos. O primeiro ponto diz respeito exatamente ao que a corrupção do sacerdócio nos leva. Aqueles que se põem numa condição de ensino e pregação no contexto da igreja precisam ser fiéis a Deus, precisam ser fiéis à palavra do Senhor na medida do conhecimento que Deus lhes dá, e obviamente com os devidos esforços humanos para o conhecimento, porque, meus irmãos, o conhecimento da Escritura não vem por osmose, vem por dedicação ao conhecimento da palavra de Deus. Os homens podem cometer equívocos aqui e ali, isso pode ocorrer, mas, meus irmãos, não vem por osmose, vem obviamente pelo trabalho do Espírito no coração de um homem que se dedica a conhecer a verdade. E se você duvida disso, leia os primeiros 4 versículos de Lucas capítulo 1, porque a Escritura diz que o Espírito que inspirou Lucas a escrever sobre Cristo é o Espírito que o guiou a examinar exaustivamente os fatos. E a palavra examinar exaustivamente os fatos, o contexto ali é o de um cirurgião que abre, ou de um médico legista que abre o cadáver e vai investigar a causa de morte de alguém. Investigar minuciosamente. Então essa história que as pessoas carregam, de que o Evangelho vem por osmose, de que eu posso preparar a pregação recebendo alguma coisa, isso é contra a verdade do Evangelho. Isso é contra o que Deus ensina, porque aquele que se dedica a ensinar e pregar deve examinar exaustivamente os fatos, como fez Lucas. Temos que examinar exaustivamente os fatos. Agora, qual é o limite que vai exaurir os fatos? Não sabemos. Isso vai depender da medida de capacidade que Deus dá aos homens. E as medidas de capacidade não são as mesmas para todas as pessoas. Mas Ele dá. Mas, meus irmãos, não pense que isso é apenas o pastor ou o pregador que precisa fazer. A comunidade de Cristo também. Porque agora já não há mais sacerdotes, mas há um sacerdócio, e o sacerdócio está vinculado à questão do ensino. Então, cada membro do corpo de Cristo tem o dever de conhecer a Escritura e de viver de acordo com este parâmetro, e exigir que esse parâmetro seja observado no contexto da Igreja de Cristo. Ficando livres, na medida em que algo é dito daqui do púlpito, que contradiz na sua percepção o ensino, ter a liberdade para buscar a quem de direito, para conversar e buscar os ajustes e resolver talvez os impasses. Isso não pode passar. A verdade ela tem que ser preservada no contexto da coletividade, no contexto do corpo de Cristo, na sua esfera local, reunido em torno das Escrituras. Então, meus irmãos, que os pregadores e mestres do Evangelho, a quem Deus os convocou para tal tarefa, sejam fiéis ao seu Deus, sejam fiéis à palavra do Senhor. Esta é a carência das comunidades de Cristo hoje. Essa é a nossa carência como corpo de Cristo na terra, como igreja de Deus na terra. Homens e mulheres capazes de abrir as Escrituras e examiná-las, verificando se o ensino condiz com o que o Evangelho estabelece. A responsabilidade é de todos nós. Minha por fomentar a verdade no meio, e de vocês
por considerarem, absorverem, pensarem, avaliarem todas essas coisas. Não ache que você está cumprindo com todas as suas responsabilidades à medida que você frequenta esse espaço dominicalmente, porque isso não significa nada. Mas o seu temor a Deus e o seu amor a Ele, ambos pautados numa fidelidade às Escrituras, se faz extremamente necessário. Mas há uma segunda aplicabilidade que eu vou começar a colocar muito calmamente, para que não haja da nossa parte um equívoco na exposição. Meus irmãos, se culto é sacrifício, e é, onde está o nosso sacrifício? Essa é a pergunta. O conceito de culto no Antigo Testamento é que culto é o próprio sacrifício. Transportando essa ideia para o Novo Testamento, a minha pergunta é: onde está o nosso culto? Nós imolamos cordeiro dominicalmente? Nós apresentamos rolas e pombos diariamente? Não. Sequer temos um altar para queimar incenso ou queimar um animal. Não precisamos dessas coisas. E não precisamos porque o Cordeiro de Deus, que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o fez de uma vez por todas. Logo, deduz-se que o nosso sacrifício e o nosso culto, na sua amplitude, foi realizado há 2000 anos atrás no Calvário. O culto definitivo foi realizado há 2000 anos atrás. Porque o meu sacrifício e o seu sacrifício não foram realizados por nós mesmos. Foram realizados na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Nós não sacrificamos cordeiros e outros animais porque não precisamos, porque o Cordeiro de Deus deu-se a si mesmo há 2000 anos atrás. Então, o culto da igreja está realizado de uma vez por todas há 2000 anos atrás. Mas aí você muito inteligentemente vai dizer: o que a gente está fazendo então aqui, pastor? Isso aqui não é um culto? Tecnicamente não, quando pensamos no conceito de sacrifício do Antigo Testamento, porque aqui não há nenhum sacrifício, nenhum. Mas por outro lado, esta reunião que nós temos designado como culto só tem valor e só é aceitável diante do Deus Trino se Cristo é o centro de todas as coisas. Porque Ele é o Cordeiro que realizou o culto de uma vez por todas há 2000 anos atrás. O que eu quero dizer? Essa reunião sem Cristo não é nada. Se Cristo não for o centro de todas as coisas, não é nada. Se a cruz de Cristo não for o centro de todas as coisas, não é nada. Não tem valor. Pode cair naquilo que o próprio profeta Isaías chamou de assembleia solene. Quando Deus, por meio do profeta, diz: eu odeio as suas assembleias solenes. A assembleia solene é o ajuntamento. No Antigo Testamento é o ajuntamento do povo. Não havia assembleia solene para o sacrifício. A assembleia solene ela só existia porque ela estava pautada no culto sacrificial. Assim como as nossas reuniões, e aí não há problema algum de dizer e chamar isso de culto, só tem valor se estiver vinculado a Cristo. Se Cristo não for o centro de todas as coisas, não tem valor. E o mesmo princípio do Antigo Testamento, em que Deus não deu ao povo
a oportunidade de usarem da criatividade para realizarem um culto, a mesma coisa é agora. Deus não nos dá o direito de usarmos a nossa criatividade para realizarmos as nossas reuniões. Nós podemos fazer uma coisa assim, ou nós podemos fazer uma coisa assado. Nós podemos fazer desse jeito. Nós podemos fazer daquele jeito, porque daquele jeito vai atrair os jovens, né? Mas a gente pode ter um encontro que atraia o pessoal de terceira idade, uma coisa assim, uma coisa assada. E aí tem muito fogo estranho no contexto das comunidades de Cristo, fazendo exatamente aquilo que a Escritura não preceitua em lugar nenhum. Então nós temos, por exemplo, o show, que começa daquele que se coloca na frente, cujo ministério é aparecer, que passa por uma comunidade de Cristo, que gosta de ter um ícone que gosta de aparecer, porque é o nome da igreja na mídia. Ok? E aí você sabe o que vai gerar como consequência disso. É a corrupção daquilo que Deus estabeleceu em Cristo na cruz. O que eu quero dizer ainda, meus irmãos, é que o valor de estarmos aqui está em Cristo. Porque o pertencer à comunidade local, como já lhes disse, não significa absolutamente nada. Estamos aqui porque rememoramos o culto. Aí a gente entende a ceia, né? Todas as vezes que nos reunimos para comer e beber, uma lembrança do passado. Infelizmente, a ideia que se tem de culto como ajuntamento é católico romano, porque a missa recebe este nome porque no contexto católico romano o sacrifício de Cristo ocorre dominicalmente. Você sabia disso? Dominicalmente, ele é renovado. O culto é renovado dominicalmente. Não bastou a cruz. É necessário agora a hóstia ser banhada no sangue, e o sacrifício reaver, e o sacrifício reaver, e o sacrifício reaver. Nós não somos assim. O nosso olhar é a cruz. O nosso olhar é Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Nada disso terá valor sem o Cristo da cruz, sem o sacrifício do Cordeiro lá. Se o sangue do Cordeiro no Antigo Testamento não fosse derramado, não aplacaria a ira de Deus. Não aplacando a ira de Deus, o povo seria condenado. Se o sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário não tivesse o sangue derramado e aplicado a nós e em nós, tudo mais não teria valor. Então, o nosso olhar tem que estar na cruz, em Cristo, porque é lá que Deus realizou definitivamente o culto que lhe agrada. E que não tem a ver com a ordem da música na nossa reunião, que não tem a ver com a ordem da oração na nossa reunião, que não tem a ver com a ordem da pregação na nossa reunião, que não tem nem mesmo a ver com a falta da música na nossa reunião em tempos de perseguição. Porque em tempos de perseguição não se canta, se silencia, mas continua sendo algo que dignifica a Deus. Sabe por quê? Porque o centro do culto é a preservação da verdade do culto realizado no Calvário, que o ensino dos céus. Isso é culto. Em nosso culto foi realizado de uma vez por todas lá atrás, há 12 anos atrás. Se eu e você estávamos lá, se Cristo estava lá a nos representar, então nós temos a redenção, temos o sangue do Cordeiro e podemos viver de um modo digno do Evangelho de Jesus Cristo.
por causa de Cristo e nada mais. Por isso, meus irmãos, que nós cristãos evangélicos valorizamos arrependimento e fé como um meio de atender aquilo que Deus exige. Lembrando que o próprio atender da exigência de Deus é manifestação da sua graça, que nos dá tanto um quanto o outro. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro de todas as coisas. Para terminar, meus irmãos, em algumas ocasiões nesse texto que nós lemos, Deus provoca o ciúme do povo. Deixa eu tentar mostrar isso a você. Na sequência da leitura, Deus faz algumas afirmações com relação às outras nações. Por exemplo, no verso 11, ele diz: pois do Oriente ao Ocidente é grande o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Se você continuar a leitura, versículo 14 nós lemos: maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito promete oferecer e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Por que Deus vai dizer isso aqui e vai dizer em outras ocasiões? Para provocar ciúme no povo. E para levar o povo a constatar que a percepção que Israel tinha acerca de si mesmo na aliança era uma percepção equivocada. Pois os israelitas achavam que eles eram fins em si mesmos, quando na verdade eles eram apenas meios para um fim. O que eu quero dizer? Deus não está preocupado apenas com a salvação de Israel, mas em servir-se de Israel para atingir outras nações, que é alguma coisa que antecipa, inclusive, a outorga da lei. Por exemplo, em Abraão, Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e não apenas, especificamente, a nação ou os seus filhos. Parece que eles não levaram muito a sério essa questão. E o que Deus está mostrando para eles: olha, eu sempre vou ter um povo. Eu sempre vou ter um povo pactual que vai fazer o que tem que ser feito para honrar e glorificar o meu nome. Mesmo que este povo não sejam vocês, israelitas. Eu sempre terei um povo. E quando partimos para o Novo Testamento, especificamente para Romanos, nós lemos palavras como: nem todo israelita é israelita. Nem todo o que nasce em Israel é israelita. Mas aquele que faz a vontade do Senhor. Não é uma questão de identidade, sabe? Dizer: eu sou garantido na eternidade porque eu sou israelita. Não, para com isso. Eu sou um descendente de judeu. Não, pare com isso. Isso não te garante absolutamente nada. O que te garante é Cristo. O que te garante é a cruz. Mas Deus sempre vai ter um povo. Deus sempre terá um remanescente. Deus sempre terá a santa semente. E meus irmãos, mesmo que Ele tenha que fazer isso fora do contexto institucionalizado, Ele o fará porque Ele terá o seu povo. Sabe por quê? Porque o culto está na cruz. O culto foi realizado no Calvário. E ele foi feito de uma vez por todas para salvar os pecadores, porque Ele é eficaz e ao mesmo tempo eficiente. Ele salva pecadores. Então o que nos aprisiona a Deus é o sangue do Cordeiro. O que nos aprisiona ao pacto é o sangue derramado na cruz. E o nosso ajuntamento só tem valor se ele for centralizado na cruz. E sabe o que significa isso? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é o culto centralizado na cruz. É não viver para se agradar, é mortificar a sua alma e viver para a glória de Deus. Então não pense que o culto está ligado a isso aqui. Isso é um ajuntamento solene para a glória do Senhor, onde nós nos esforçamos para manter centralizado aqui a cruz de Cristo. Mas, meus irmãos, isso não está apenas vinculado a esse espaço, mas ao vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Isso tem a ver com a minha vida lá fora, isso tem a ver com as minhas experiências lá fora, isso tem a ver com o meu testemunho lá fora, isso tem a ver com a cruz em mim. Isso tem a ver com a cruz em nós. Não dá para divorciar, não dá para dicotomizar uma vida no contexto do ajuntamento solene e outra vida fora do contexto do ajuntamento solene. Não usemos das criatividades, porque isso não é evangelho. Deus nos salvou para sermos uma semente santa. Deus nos salvou para sermos uma nação santa. Somos de fato uma raça eleita, sacerdócio real, povo comprado, povo adquirido, por alto preço, para a glória de Deus. E Deus salvará pecadores, porque Ele sempre terá o seu povo, que não pode ser constatado pelos números do IBGE, que não pode ser constatado pelos números do Datafolha, porque não é uma questão de pesquisa, porque não é uma questão aparente, é uma questão do coração, onde Deus derrama o sangue do Cordeiro, purifica dos pecados, justifica, e usando a linguagem do próprio Novo Testamento, enxerta na videira para nos tornarmos produtivos para a glória do Senhor. Este é o nosso grande desafio, meus irmãos. Deus está profundamente irritado com este povo. Mas não se engane. Deus pode estar profundamente irritado com o povo da aliança em nossos dias. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê clara percepção de sua vontade à luz de um desejo intenso e repleto de amor por sua palavra, para buscarmos a verdade, para buscarmos o seu ensino e para vivermos para a glória do seu nome. Para que, se porventura Deus tiver que punir o povo da aliança, ao menos, soframos apenas as faíscas do fogo do Senhor condenatório, mas não estejamos entre aqueles que Deus vai simplesmente derrubar e destruir, mesmo estando no contexto das comunidades de Cristo. Irmãos, tudo o que fazemos como comunidade de Cristo na terra não ficará impune, porque o Deus a quem nós servimos é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos senhores, que tem pleno poder, que tem autoridade e faz todas as coisas conforme o conselho da sua santa vontade. Portanto, meus irmãos, que abramos os nossos olhos, emendemos os nossos caminhos e que Deus seja glorificado por meio de nós, através de vidas obedientes, prontas a servi-lo com amor, com dedicação e com coragem, para que honra, glória e louvor sejam dadas exclusivamente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém.